Luffy e Bonnie lutam contra os Gorosei, mas dessa vez as coisas são diferentes. Temos dois Nickas em ação. Não só isso, um novo aliado de peso aparece e bota peso nisso. E já adianto que esse aliado veio para mostrar o que é poder de verdade, algo que conseguiu superar os golpes do Luffy e causar dano nos Gorosei. E mais, revelações de Vegapunk são apresentadas. Bora ver tudo o que aconteceu no capítulo 1119 de One Piece. Raul Bizarra aqui e meus amigos e amigas, o Oda tá solto com o século perdido, tá revelando muitas coisas e trazendo à tona várias informações sobre essa era desconhecida. E eu vou falar a verdade, pode falar bastante Vegapunk que o século perdido nos interessa para fazer teorias sobre os mistérios e segredos dessa era que provavelmente acontece muita coisa importante. Nessa transmissão, o Vegapunk falou tudo, revelou o segredo que o governo esconde, que a guerra do século perdido resultou no nível do mar subindo 200 metros e olha só, isso é absurdo, né? Imagina quantos países afundaram por causa disso, quantas pessoas morreram, tudo por causa de poder do governo mundial. Além de ter revelado que o Joy Boy que representava o grande reino foi o primeiro pirata, e essa revelação é interessante, e a gente já teorizava isso, né? E dessa vez Vegapunk falou algumas coisas sobre os D e o Robozão entrou em ação. Não só isso, os Nickas entraram na luta para bagunçar, né? Se um Nicka já faz bagunça, imagina dois. E bom, vamos para análise sem enrolação. O título do capítulo é Emit. Em uma das traduções não oficiais, colocaram que Emit significa o algoritmo romano de 9 em japonês. Porém, não vi nenhuma relação e não achei esse significado. Então, eu acho que não é isso. Porém, Emit em hebraico significa verdade. Então, fico mais com essa tradução. E se realmente tiver uma ligação com verdade ou algo do tipo, bom, tem mais história por trás desse nome. E você vai entender por que esse nome. E a capa do capítulo continua na história de capa de Yamato. E finalmente aconteceu alguma coisa. Pena que é algo meio que triste. Porém, abre margem para um caminho onde a história vai seguir. E aparece Yamato sendo apedrejada por algumas crianças. E de fundo aparece as fábricas de Wano. E o detalhe interessante é que Yamato está com uma espada. Virou samurai, né? E a descrição diz: crianças que odeiam o Kaido jogam pedra na cabeça de Yamato enquanto viaja para Kibi. E é bem interessante que Yamato disse que iria fazer a mesma jornada que o Oden. E se vocês se lembram bem, o Oden não era muito querido por todo mundo, mas foi conquistando a galera. Será que vamos ver Yamato seguindo os mesmos caminhos? Bem legal. O capítulo começa dentro do laboratório de Egghead e Kako foi libertado da bolha por Stussy. Mas Kako está zangado com Stussy pelas últimas palavras que Edson disse a ela, dizendo: amigos, não me façam rir. E Kako começa com duras palavras falando para Stussy ir embora antes que Lute chegue, pois Lute não a perdoaria. A gente sabe que Lute é babacão. Stussy chora com isso e podemos ver o Kako segurando as lágrimas. É interessante ver que eles tinham uma ligação de verdade. E aparece então Luffy, Gear 50 e Bonnie, os dois Nickas voando, e a Bonnie está maravilhada com o novo poder dela, com a transformação, enquanto o Luffy tá todo risonho dizendo que tá ficando divertida a situação. Achei muito bonita essa página dos dois, e é legal só de olhar porque esses dois passam uma sensação de alegria, de leveza, muito bacana. E outra, vocês repararam que a ilustração tá melhor? Nesse capítulo eu senti que deu uma boa melhorada. Parece que a cirurgia do Oda então foi um sucesso mesmo. E a gente que é fã agradece. Os gigantes estão torcendo pro Luffy e pra Bonnie. E essa dinâmica com os gigantes tá muito legal. Eles dançam, eles festejam, Nika pra lá, Nika pra cá. E depois Mars diz: dois Nickas, isso é apenas uma transformação falsa graças ao poder da Toshi Toshi no Mi. Não se deixe enganar. E logo ele ataca eles. Luffy diz que não adianta atacar, então ele se expande e vira uma bola gigante e para o ataque. E pede para que mandem o Luffy voando com toda a força. Sanji aceita rapidamente e Frank também, mas Bonnie não gosta da ideia de bater em Nika. Então Luffy agarra o Gorosei e recebe os ataques de Sanji, do Frank e da Bonnie. E olha só que legal, Bonnie expande o seu braço e diz: Tokudai Nika no Punch. Então aparece o socão da Bonnie acertando o Luffy em cheio e o Frank e o Sanji minúsculos ao lado dela. E a diferença do tamanho deles é grande, muito grande mesmo. E o Luffy é esmagado e grita de dor. E pense em uma cena bem engraçada porque o Luffy tá reclamando de dor porque usaram o Haki. Então o Luffy expande o barrigão e manda o Marcos Mars para longe. E olha a estratégia mirabolante deles aí, tem que ter um estrategista muito pensativo pra pensar nisso, né? Só o Luffy mesmo. Então depois eles comemoram a vitória e perguntam do grupo do Sop, onde estão eles. Então Atlas diz que vai atrás deles e sai voando e diz que York está monitorando eles. Então diz que Lilith tem que ir, a mensagem corta e vai pro Robozão. E a mensagem do Vegapunk continua com Dendemushi acordando. E tem algumas informações, e o que ele fala é: nada.
não tem nada. O que foi passado intacto pode ser chamado de uma vontade. E a transmissão corta e volta. Espero que essa voz alcance aqueles que não levam isso a sério. Provavelmente está falando da vontade herdada dos Dee. Isso é bem interessante e também podemos ver algumas reações ao redor do mundo quando as pessoas veem o Vegapunk aparecendo novamente nas telas. Fique imaginando como essa mensagem dos Dee vai impactar nos Dee. Como o Barba Negra vai pensar nisso, como o Law, esses caras importantes dos Dee vão pensar: tá na hora da gente derrubar o governo? Será que vão pensar isso? Em Holy Cake Island, vemos Katakuri, Moscato, Brownie e Zukoto se perguntando do que está falando agora. E Vivi e Morgans também ficam em choque novamente ao ver que a transmissão voltou. E de volta à ilha de Egghead, York diz aos 5 anciões que o Dendemush usa circuitos separados de transmissão e armazenamento de memória. Portanto, a única maneira de interromper permanentemente a transmissão é destruí-la completamente. Essa York tá dando trabalho, né, galera? Imagina quando ela cair nas mãos do governo. Só vai fazer experimentos perigosos, com certeza. Então começa a chover pessoas do céu. Então vemos o Gorosei Minhocão cuspindo coisas pro ar. Agentes da Cyberpool e Serafins no meio dessas pessoas que estão sendo jogadas. Então ele começa a sugar o navio de Elbaf. Então o Luffy dá um socão nele. E o Luffy tá todo engraçadão, né? Parecendo um Popeye com um corpo minúsculo e o punho gigante. Igual de desenho animado mesmo. Então o Valkyrie, o Gorosei Javali lá, vai em direção ao barco. E quando está próximo de atingir um golpe que iria acabar com o barco, escutamos uma voz dizendo: Joy Boy. E vemos Bonnie no chão. Então ninguém poderia parar o ataque. Porém, o robozão sai do mar e dá um socão no Gorosei e tem memórias dizendo: escute, Emmett, quando chegar a hora. E o robô se pergunta: a hora? E detalhe, o socão do robozão foi tão poderoso que quebrou uma das presas do Gorosei. Finalmente o robozão reagiu e mostrou que não é um monte de lata velha. Mostrou que é poderoso, né? Agora para pra pensar no poder desse robô. Se nem o Luffy conseguiu causar dano nos Gorosei, imagina o poder do robô. Você achava que esse robô não ia servir de nada, né? Pelo jeito vai. E agora entra naquilo que eu falei em outros vídeos. Pode ser que o robô fique para parar os Gorosei enquanto o Chapéu de Palha foge. E mais, podemos ver que eles não estão sendo pares para os Gorosei. A única alternativa que está surgindo é ele fugir. Pelo jeito vai ser por este caminho mesmo. Mas de onde vem a força desse robô? Essa força não é comum não. Por mais que seja gigante, um monte de lata não era para ter uma força dessa não. Será que ele é feito de um material especial? Ou será que a energia que move ele ajuda a causar danos? Ou ele tem algum outro tipo de poder? Ele sabe usar algum poder? Como sabemos, ele despertou quando o Luffy virou Nika. Será que a energia de Nika move ele? E ele usa essa energia como poder? Então se ele foi forte o suficiente para ferir um Gorosei, ele sabe usar melhor a energia de Nika do que o próprio Luffy? Bom, precisamos entender porque não é normal esse poder. Se ele souber usar essa energia de Nika, ele pode ensinar algum poder pro Luffy. E outra coisa, vi que muita gente não gostou da Bonnie com poderes de Nika, mas já acabou, não durou muito tempo e ela não fez muitas coisas. Você achava mesmo que ela ia transformar todo mundo em Nika, o Chapéu de Palha, todo mundo ia derrotar os Gorosei, ela ia ficar mais poderosa, pensar em várias frutas diferentes e acabou One Piece? Não, calma que ela deu uma nerfada ali, senão ela teria a fruta mais poderosa de One Piece, quebraria a escala de poder. Mas também foi a primeira vez que ela fez isso, né, se transformou em Nika. Então, provavelmente ela ainda vai ter Power Up. Com esse poder, ela se tornou uma personagem que tem muito poder pra evoluir e pra mostrar e que deixa a gente curioso, né? Será que Gear 5 aí, desse jeito, vai ser o último dela? Ela tem muita margem pra evoluir, ainda mais que ela tem só 12 anos. E depois desse capítulo, você acha que as chances da Bonnie entrar no bando são grandes? Comenta a sua opinião. Bonnie vai entrar no bando sim ou não? Pois uma personagem importante e com uma interação dessa, com certeza será chamada para a tripulação. Podemos até ver a felicidade do Luffy em cenas junto com ela. Outra coisa é que os gigantes adoram Nika. Pode ser que Bonnie acabe se tornando uma tripulante do gigante ou fique em Elbaf. Eu falo isso porque depois desse incidente, a Bonnie virará um alvo do governo. Sozinha provavelmente ela não se sairá bem. Ou ela se torna aliada do Luffy ou entra pro bando. Ela vai ter que encontrar alguns aliados para ajudar a protegê-la. Também tem uma opção que eu acho bem interessante, que eu citei até num vídeo anterior, que ela pode entrar no exército revolucionário, assim como seus pais fizeram parte do exército também. Assim ela vingaria seus pais e lutaria para trazer justiça contra os tiranos do governo que fizeram tão mal para a família dela. E na questão dos Dee, como será que essas falas do Vegapunk impactarão no mundo? Bom, para ser sincero, eu acredito que terá um peso muito grande. Acredito que os Dee vão se movimentar. Agora que tal você pensar no peso de se inscrever no canal e ativar as notificações? Com os dois ativados, você será beneficiado com as notificações sempre que eu posto vídeo. Eu posto um vídeo, YouTube
Pop, uma notificação. Raulzeira postou um novo vídeo de One Piece e você vai assistir, né? Bom, se inscreveu? Então confere os 2 vídeos que estão passando na tela. Inclusive, um é sobre o resumo de One Piece. Este vídeo tá bem completo e filé. É um dos melhores vídeos aqui do canal. Inclusive, tá bem completinho. Resumi todo o One Piece até o arco de Egghead. E te espero no próximo vídeo.